Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é mais um 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. É uma transformação do Estado. Então tem essa cultura de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Nós não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações. Eles lá embaixo, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. São recursos para estados e municípios. Entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança. O governo federal apresentou um grande conjunto de reformas para revolucionar a forma como o poder público gasta o seu dinheiro. Em apenas um dia, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes entregaram ao Senado 3 propostas de emendas à Constituição, 3 PECs, com dezenas de regras em cada uma. Mas o que é mais importante nesse mega pacote? Pois é, aqui no 15 Minutos eu chamei hoje o Fernando Jasper, editor de República aqui da Gazeta, para nos ajudar a explicar, a entender exatamente o que tem de mais importante nesse pacote, que até o ministro Paulo Guedes não quer que chame de pacote, mas que é um pacote aí de medidas do governo federal. O pacote é de outros tempos, quando você baixava e estava aprovado na marra. Não tem nada disso que nós estamos fazendo. Jasper, vamos explicar primeiro o seguinte, são 3 PECs, ou seja, 3 propostas de emenda à Constituição. Objetivo comum, organizar contas públicas da União, dos estados e dos municípios. A primeira dessas 3 PECs, pelo menos a que tem ação mais imediata, é a chamada PEC emergencial, está sendo chamada assim. O que ela prevê exatamente, Jasper? Bom, a PEC emergencial ela prevê uma série de gatilhos, a gente chama assim, são mecanismos automáticos de ajuste que vão ser acionados quando as contas públicas daquele estado, município ou mesmo da União estiverem muito precárias. Aí ele define o que é uma conta pública em situação precária. No caso da União, ela já pode ser considerada precária. É quando o governo precisa se endividar para pagar despesas correntes do dia a dia. Isso já está acontecendo, começou a acontecer esse ano e deve ficar assim por um bom tempo. Então, no caso do governo federal, já pode disparar os gatilhos. No caso dos estados e municípios, essa PEC emergencial pode ser aplicada para aqueles que tiverem despesas maiores que 95% das receitas, despesas correntes e receitas correntes. Passou dessa proporção, dispara esses mecanismos. E aí é uma série de mecanismos que vão permitir ou podem ajudar no reequilíbrio das contas públicas. Por exemplo, alguns. Bom, vamos lá. Tem o que é proibido. Isso tem algumas questões aí que mexem com os interesses dos funcionários públicos, por exemplo. É proibido promover servidores num período aí de 2 anos, proibido reajustar salários, criar cargos ou aqueles penduricalhos nos salários, as verbas indenizatórias, não pode criar também. Não pode fazer reestruturação de carreiras, concurso público também não, e nem conceder benefícios fiscais. Nesse caso, uma questão que interessa muito às empresas. O governo, nesse período, se está em emergência fiscal, ele não pode fazer esse tipo de coisa, não pode conceder benefício fiscal. Outra questão, aí o governo ele pode cortar salário e jornada do servidor. Então, ele pode reduzir a jornada de trabalho em até 25%, e fazer uma redução proporcional no salário daquele funcionário público. Isso, então, consta dessa PEC emergencial, mas também tem o seguinte, tem algumas exceções aí nesses servidores, né, Jasper? Tem umas que não exceções... estão contempladas por essas possibilidades aí. Tem umas exceções honrosas, inclusive algumas categorias que estão entre as mais bem remuneradas do serviço público. Quem que pode ser promovido mesmo durante uma situação de emergência fiscal, segundo a PEC? Juízes, membros do Ministério Público, do serviço exterior, pessoal que trabalha em embaixadas lá fora, por exemplo, e também policiais. Os policiais não estão entre os mais bem remunerados, mas são uma das maiores categorias, principalmente nos estados. Então, os estados que têm um grande contingente de policiais, eles poderão continuar promovendo esses profissionais mesmo em meio à emergência fiscal. É um ponto que parece um pouco contraditório do pacote. A gente fica com a impressão, principalmente no caso de juízes do MP, que o governo não quer mexer ali com a independência dos poderes, não quer se meter muito ali na independência, por exemplo, do judiciário. Bom, essa é a PEC emergencial, então. A gente começou falando aqui que são 3 PECs. Vamos para a segunda, talvez a mais importante dessas PECs, que é a chamada PEC do Pacto Federativo, né? Estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira.
Falando aí resumidamente, ela busca desamarrar o orçamento tanto de estados e municípios quanto da própria União. Busca dar mais liberdade para os governos, para os prefeitos, governadores, até para o presidente, manejar o dinheiro público, porque hoje o orçamento ele é muito amarrado, tem muitas obrigações. Você é obrigado a investir tanto em saúde, tanto em educação, não pode, obviamente, deixar de pagar aposentadoria, servidor, etc. Então ele desobriga uma série dessas despesas. Eles chamam de PEC DDD ou PEC dos 3Ds, porque é desobrigar, desvincular e desindexar. Por exemplo, ele libera o governo de dar reajustes para determinadas despesas em momentos mais difíceis. Essa é uma das propostas. No caso dos estados e municípios, uma questão muito importante. Hoje existe um piso, um valor mínimo que deve ser investido tanto em saúde quanto em educação. São percentuais diferentes. Se passar a PEC, o governante vai poder juntar esses 2 percentuais ao todo e aí escolher se ele vai dar mais dinheiro para a saúde ou para a educação. O que acontece? Tem alguns municípios que têm uma população mais envelhecida, por exemplo. Então você pode, por exemplo, usar mais dinheiro na saúde e um pouco menos na educação, se você tem menos criança. Da forma como é hoje o orçamento, com essas obrigações, o governante, às vezes ele fica, não é tão comum, claro, mas às vezes ele fica investindo muito dinheiro onde já não precisa tanto, por obrigação. E aí a área que está, às vezes, precisando mais... Fica mais carente. Fica mais carente, exatamente. Então, essa é uma das desobrigações, digamos assim, que essa PEC promove. A população, a demografia mudou lá, eram 5, 6 filhos, cada um do interior de São Paulo, nas famílias antigas, tinha 5, 6 irmãos, agora tem 2. Só que o dinheiro da educação, ele tem que gastar, ele tem que comprar uniforme, trocar uniforme 4 vezes por ano, senão ele vai preso, ele tem que gastar esse dinheiro. E está faltando ambulância, mas o dinheiro está carimbado também. Então é um absurdo. Tem uma questão que já foi comentada aqui, no programa, que é a questão dos municípios. Isso, falamos ontem aqui no 15 Minutos. Exatamente, é você extinguir aqueles municípios que são muito pequenos e considerados inviáveis economicamente, juntar com municípios maiores. Deve gerar muita polêmica no Congresso. Essa questão acho até bem difícil de passar, inclusive. Tem a proposta aí de fundir município. É um município que não tem como, está no negativo, e a população vai ter que dar uma concordada. Parabéns pela iniciativa. Ninguém vai impor nada, não. Parabéns. E aí um ponto que interessa muito para estados e municípios, a gente fala muito de corte, de desobrigar isso e aquilo e tal, mas tem uma coisa que interessa muito, que é dinheiro. Então, dentro dessa PEC aí, do Pacto Federativo, está prevista aí a distribuição de royalties do petróleo para todos os estados e municípios. Hoje esse dinheiro é muito concentrado nos estados e municípios considerados produtores de petróleo, Quem está lá muito longe da costa não recebe nada, então essa PEC prevê uma distribuição maior para todos os governos regionais, claro que de uma forma mais ou menos proporcional, mas essa distribuição desses recursos aí de royalties do petróleo, aí sim isso interessa. Esse conjunto de medidas que foram apresentadas aí pelo governo, segundo Paulo Guedes, elas vão representar o repasse de 400 bilhões de reais em 15 anos para estados e municípios. A gente fazendo a conta chega a uma média de 27 bilhões de reais por ano. O que isso representa? É bastante para os estados e municípios, ninguém vai negar dinheiro, mas hoje isso representa só 2% das despesas da União. Então é bastante dinheiro, mas assim, do que a União gasta hoje é como se ela passasse a entregar para estados e municípios 2% do orçamento atual da União. Pois é, o ministro Paulo Guedes, inclusive, ele até usa essa expressão, menos Brasília e mais Brasil. Que era uma expressão da própria campanha do Bolsonaro, Exatamente. É um raciocínio interessante, que o que ele defende há muito tempo, o dinheiro precisa estar na ponta, onde as pessoas realmente consomem, digamos assim, os serviços públicos. E boa parte do serviço público é prestado pelo Estado, pelo município. Sim. A gente falou de saúde e educação, por exemplo. Basicamente, os estados e municípios que prestam esse serviço. Então, é uma medida interessante, a ideia é interessante, mas, claro, o Paulo Guedes ele joga ali para ganhar a simpatia também de estados, de governo, governadores, prefeitos, para que pressione o Congresso para aprovar essas PECs. Inclusive, nessa quarta-feira, o ministro Paulo Guedes deu uma declaração aí dizendo que nenhum ponto do pacote é inegociável. O Congresso é soberano, seria uma arrogância tola dizer que tem algum ponto inegociável. Agora, nós sabemos quais são os pontos críticos e mais importantes, onde deve estar a atenção e o foco.
Bom, eu falei no começo aqui que eram 3 PECs. Falamos já de 2, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo. Falta a PEC dos fundos públicos, que talvez seja a menos falada, talvez, Jasper, até porque tem gente que nem conhece direito o que é, o que se trata esse assunto. Qual que é essa terceira PEC dos chamados fundos públicos? Bom, hoje, segundo o governo federal, existem 281 fundos públicos. É um lugar onde fica depositado dinheiro de determinadas fontes, e esse dinheiro só pode ser usado para certa finalidade. Então tem lá um fundo de universalização dos serviços de telecomunicação. Então isso é cobrado, uma parte do que a gente paga na conta de telefone, celular, banda larga, enfim, vai para esse fundo, conhecido como FUST, e aí o governo é obrigado a aplicar somente nessa área, somente em universalização dos serviços de telecomunicação. É interessante, mas existem outros 280 fundos com as finalidades mais variadas. Você nem acredita em alguns que existem lá, porque ainda existe dinheiro para isso. O que acontece? O governo tem muita prioridade e, às vezes, a finalidade para que foi criados esses fundos não é mais a prioridade no momento. O dinheiro, no entanto, ele é aplicado lá no fundo, ele é recolhido, fica lá parado, enquanto algumas áreas não recebem nada. Pelo cálculo do governo, hoje tem parado nesses fundos nada menos do que 220 bilhões de reais. A gente falou aqui que o plano do governo era distribuir 400 bilhões em 15 anos para estados e municípios. Para se ter ideia, esse é o dinheiro, um pouco mais da metade disso é o que está parado hoje em fundos. Aí o governo, o que ele quer fazer? Revisar todos esses fundos, extinguir o maior número possível deles, para que no futuro tudo fique concentrado em 2 grandes fundos, digamos assim. Um para infraestrutura, que eles chamam de reconstrução nacional, e outro para erradicação da pobreza. Então, assim, finalidades mais amplas, né? Quer dizer, você pode investir em uma variada gama de obras de infraestrutura, não só nessa ou naquela, e erradicação da pobreza também, né? Então, você não precisa focar, tem que ser na construção desse tipo de saneamento básico. Não, é para toda a questão da erradicação da pobreza, a questão social. Esse é o objetivo. Esse dinheiro, no entanto, que está parado, tudo que o governo conseguir tirar dali, se aprovar a PEC, legalmente só pode ser usado para o abatimento da dívida pública. Então você pega esse dinheiro todo, que já está lá depositado, e abate da dívida pública, o que vai gerar um endividamento menor para o governo, taxas de juros também menores, e aí o dinheiro do futuro vai entrar nesses 2 fundos aí. E nós vamos começar a descarimbar dinheiro. Como é que pode alguém que tem um fundo de 30 bi estar de pires na mão pedindo 6? Mas é carimbado aquele dinheiro, não pode pegar, está carimbado. Para o ano que vem, por exemplo, o orçamento de investimento do governo, investimento é aquela obra que dá retorno, aquele dinheiro que dá retorno, é de pouco menos de 20 bilhões de reais. É o menor valor, se eu não estou enganado, em 2 décadas. É muito pouco dinheiro. Então, a maior parte do orçamento hoje, com todos esses carimbos, e mais o crescimento de despesas obrigatórias, como a Previdência, por exemplo, hoje cerca de 94% do orçamento da União, especificamente, ele está amarrado nisso. O que sobra para investir livremente? 6% do orçamento. E esse livre não é tão livre assim, porque a conta de luz está ali, a conta de água está ali, tem que pagar do mesmo jeito. Então, não é gasto obrigatório, mas na prática acaba sendo, né? Pois é. Eu acho que nós temos uma belíssima agenda de trabalho para o nosso Congresso, para os próximos 6 meses, 1 ano. Acho que sim, algumas vão andar mais rápido que a outra. Eu acho que a administrativa está em ponto de bala, vai ser aprovada relativamente rápido. Os 280 fundos levam mais tempo, mas a transferência de recursos e a descentralização para estados e municípios também pode ser mais rápido. Eu não arriscaria prazos. Para a gente fechar, Jasper, ainda sobre as PECs, então, destrinchamos aqui as 3 PECs desse pacotão. Tem que tramitar, claro, no Congresso Nacional. E vamos lembrar que é PEC, né? É uma proposta de emenda constitucional. A gente está fresco na memória ainda, como, por exemplo, a PEC da reforma da Previdência, que demorou bastante, claro, com muita negociação, mas tem todo um trâmite que não deve ser fácil e nem tão pouco rápido, né? Exatamente. São 3 PECs. Uma delas, o Paulo Guedes tem bastante pressa, que é a PEC emergencial. Até o líder do governo no Senado, o Fernando Bezerra Coelho, disse que tem uma esperança de repente, colocar em votação esse ano ainda, como a gente vai ouvir aí. A expectativa do governo é que as 3 PECs sejam apreciadas e votadas até o início de abril nas 2 casas. E vamos trabalhar para que a PEC emergencial possa ser aprovada até o final desse ano, no Senado e na Câmara.
mas não sei se é muito possível, né? Estamos quase já no último mês do ano, né? Exatamente. A PEC da Previdência demorou 8 meses para ser aprovada, até chegar ao seu final. E, aliás, ela ainda nem foi promulgada, né? Está esperando esse último ato solene do Congresso para ela, de fato, entrar em vigor. Então, esperar que uma PEC seja aprovada aí até mais ou menos 20 de dezembro, que é quando o pessoal para de trabalhar lá em Brasília, é um pouco otimista, parece pelo menos um pouco otimista, mas é um plano do governo. E aí as demais também. Como é PEC, elas seguem esse rito que é de 2 votações, 2 turnos em cada casa, no Senado e na Câmara. Essas que a gente falou, todas as 3, elas estão começando a tramitar no Senado. Foi um acordo do governo com os senadores, que estavam se sentindo meio desprestigiados, eles estavam dizendo que estavam virando meros carimbadores daquilo que a Câmara passava meses avaliando. Então a tramitação dessas questões começa pelo Senado, tanto por esse acordo, até por uma questão, no caso da federação, né, os senadores são representantes da federação. Sim. Então, como envolve muito Estado, aí, enfim, começa por lá e aí depois tem que passar ainda pela Câmara. Fernando Jasper, editor de República, aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, Jasper. Até a próxima. Valeu, até. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção do 15 Minutos tem a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Bestloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Hoje você ouviu áudios de reportagens da TV Globo e também vários trechos de discursos e entrevistas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Eu sou o Márcio Miranda, agradeço muito a sua companhia. Até mais!